pessoal, hoje eu tô aqui com o Gabriel Gamba de novo, mais uma vez, pra gente resolver questões de hematologia de provas de residência do Brasil aí. Vamos lá. Então, o FPR 2017, vamos lá. Criança do sexo masculino, 6 meses de idade, apresentou aumento de volume da nádega após realização de vacina intramuscular. 3 dias após a vacina, evolui com hematoma da nádega até a região do joelho, sem febre ou outras alterações. Sem história anterior de sangramentos, sem história familiar de hemorragias, foi coletado hemograma com resultado normal. O tempo de protrombina, o TAP, e o tempo de trombina foram normais e o tempo da tromboplastina parcial ativada, o TTPA, foi alargado. Qual é a principal hipótese diagnóstica e qual é o exame para confirmação, Gamba? Então, esse caso aqui é uma criança, sexo masculino, que apresenta uma história de sangramento, uma hemorragia bem importante, depois de um procedimento banal como a realização de uma vacina intramuscular. Isso chama muita atenção para distúrbios da coagulação, distúrbios hereditários. Nesse caso aqui, por se manifestar tão cedo, esse aqui seria hemofilia e seria a ideia para o diagnóstico seria de usar os fatores 8 e 9 para elucidar melhor o diagnóstico qual hemofilia se trata. Hemofilia A altera fator 8, né? Hemofilia B, fator 9. Um macete bom é lembrar de consoante com consoante, vogal com vogal. A 8, B 9, né? Então, outra coisa que também pensa nisso é o TTPA alargado, que como a gente tem deficiência desses fatores, o TTPA acaba alargando. Muito bom. Agora a questão da Unirio de 2018. O distúrbio hemorrágico hereditário mais comum é? Questão bem direta, não tem nem como pensar muito. Quando essa questão aparecer, von Willebrand. Von Willebrand, então, se tem algum quadro mais de um sangramento que parece ser aumentado, sem nada muito grave, pense em von Willebrand. E é o mais comum. Questão direta, dá para matar. UFSC 2020, considere uma paciente de 13 anos de idade, sexo feminino, com história de epistaxe recorrente e prolongada, não relacionada a trauma e menorragia significativa desde a menarca. Qual que é a hipótese diagnóstica? Então, esse aqui é o que a gente acabou de falar. É um quadro que parece normal. Em princípio, ela tem um sangramento mais aumentado durante o período menstrual. Tem uma história de epistaxe recorrente e a história não traz mais nada pra gente. Então, a única coisa que nos sobra para marcar aqui é a doença de von Willebrand, porque ela é mais comum e muitas vezes ela passa desapercebida. Tem gente que nunca chega a diagnosticar essa doença, né? Pensando agora em prova, o que dá para pensar? Tem duas alternativas de hemofilia e ela é uma mulher. Hemofilia em mulher praticamente é incompatível com a vida, né? Então, já ficamos entre 3. Trombocitopenia imune primária, ela não tem nada de hemograma, de exame que faça a gente pensar nisso, né? E a púrpura, a gente tem que pensar num quadro de artrite, e púrpura palpável, que é uma palavra-chave, né? Então o quadro de sangramento parece que está um pouquinho aumentado, né, Gama? Isso. Vamos lembrar. Agora a questão da USP de 2017. Mulher de 18 anos de idade é encaminhada para avaliação pré-operatória para inserção de prótese mamária. Paciente apresenta epistaxe bilateral frequente e ciclos menstruais hipermenorrágicos. Refere que a mãe e a irmã também apresentam fluxo menstrual aumentado. Durante a triagem laboratorial foi encontrada hemoglobina de 11,5, VCM de 78, reticulócitos 2%, leucócitos 5.000 com diferencial normal, plaquetas de 320.000. Tempo de trombina 100%, tempo de trombina 17 segundos, o normal 17,1 segundos e o normal é de 17 segundos. O TTPA de 1,9, 1,29 e o normal de 1,21. A hipótese diagnóstica mais provável é? De novo, um quadro que parece com um sangramento um pouquinho aumentado para a idade dela. Já tem nessa questão histórica da família dela também, tem alguns familiares que têm também sintomas parecidos. E o TTPA dela está um pouquinho aumentado, né? Que isso também pode acontecer quando a gente tem deficiência do fator de von Willebrand, então doença de von Willebrand.
Isso, e esse aqui também é legal, porque normalmente é quando as pessoas com doença de von Willebrand acabam diagnosticando, né? Que é quando eles vão fazer um procedimento eletivo, uma cirurgia eletiva, que vão fazer toda aquela preparação, e aí acabam nessa investigação descobrindo que tem essa doença, porque até então era assintomático, conseguiam conviver tranquilamente. Henriques 2019. Menino de 6 anos esteve resfriado até 3 dias atrás, quando iniciou com artralgias em membros inferiores e superiores, apresentando dificuldade para se levantar na cama. Ontem apresentou epistaxe e hoje acordou com petequias em tórax anterior e pequenos hematomas nas coxas. Não há relatos de traumas ou práticas recentes de esportes. As radiografias de tórax, quadril e membros são normais. O hemograma mostra hemoglobina de 11, leucócitos 9.700, eosinófilo 2%, linfócitos de 35% e plaquetas de 54.000. Qual que é o diagnóstico mais provável para um caso desse, Gama? Então, menino de 6 anos, essa é uma questão que a gente tem que considerar todas as hipóteses aqui. Dengue hemorrágica, a evolução da doença não bate com o quadro, né? A dengue hemorrágica teria um quadro um pouco mais arrastado e teria outros fatores, ia ter febre importante, o quadro clínico não é sugestivo. A artrite idiopática juvenil também não parece, porque ela tem essa artralgia, essa queixa, mas ele tem alteração no hemograma, ele tem várias outras alterações que parece que está sendo consumido principalmente plaquetas, né? Leucemia linfocítica aguda não leva, a gente não tem como pensar em leucemia linfocítica aguda nesse caso, né? Nada além das queixas de dor, artralgia e talvez essas epistaxe poderia dar uma enganadinha, mas quando vem o hemograma não é sugestivo. Sobra pra gente a púrpura trombocitopênica imunológica, porque ele vem de um quadro de resfriado e apresenta bastante plaqueta consumida. A plaqueta dele está bem baixa, né? Então provavelmente foi esse quadro respiratório que desencadeou uma resposta imunológica exacerbada com anticorpo contra a plaqueta. As plaquetas estão consumidas, então a única resposta possível nesse quadro aqui é púrpura trombocitopênica imunológica. Também é um tópico que cai muito em prova, a gente tem que ficar atento aí. Uma criança, geralmente, que tem algum sintoma aí brando que é relacionado especificamente à plaqueta, púrpura, sangramento, a gente tem que pensar realmente, se não tiver mais nada que chame a atenção, nenhum de exame físico, nem de exame de laboratório, em PTI, né? Púrpura trombocitopênica imunológica. Legal. Henriques 2018. Em pacientes portadores de púrpura trombocitopênica idiopática, analise as seguintes assertivas sobre a indicação de esplenectomia. Henriques sempre faz questões de 1, 2, 3 e 4 perguntas verdadeiras. Quem vai fazer prova da Henriques tem que estar ciente disso. Geralmente, às vezes podem complicar a gente um pouquinho. Vamos lá. Contagem de plaquetas abaixo de 20.000, trombocitopenia sintomática, paciente sem sangramento com diagnóstico de púrpura trombocitopênica idiopática há mais de 6 meses e falha no tratamento clínico inicial no corticoide. Então, Gamba, em quais situações a gente faz esplenectomia em PTI? Então, essas questões aqui, essa é um bom exemplo para a gente ver que tem 2 caminhos para se resolver essa questão. Você pode saber o conteúdo, ter todo o conteúdo na sua cabeça, então você saberia resolver ela numa boa, ou você pode ir pelo que te parece mais provável, mais plausível nesse caso. Então vamos lá, contagem de plaquetas abaixo de 20.000. Não me parece, se não tem sangramento, não é sintomático, não precisa fazer a esplenectomia. Tratamento padrão para PTI, que é o tratamento com corticoide. Trombocitopenia sintomática. De novo, ela é sintomática, mas já foi feito o tratamento com corticoide? Nunca é a primeira opção você fazer um procedimento invasivo assim. Paciente sem sangramento com diagnóstico de púrpura trombocitopênica idiopática há mais de 6 meses. Ele já está sem sangramento há mais de 6 meses. Por que você faria uma esplenectomia, né? E a alternativa 4, falha do tratamento clínico inicial com glicocorticoide. Correto. Você tentou o tratamento com glicocorticoide, não conseguiu tirar o paciente da crise, aí sim você passa para um tratamento mais invasivo. Então essa aqui fica com apenas a alternativa 4, com correta.
Mais uma questão que mostra pra gente que púrpura trombocitopênica idiopática cai em prova, ou imunológica, né, cai em prova. E o saber um básico sobre conduta é importante também para essas questões aí. Menino de 4 anos, eutrófico, é trazido ao pronto atendimento por artralgias em cotovelos e joelhos, impedindo-o de jogar futebol há 2 dias. No dia anterior, estava com coriza e alina e apresentou diarreia sem vômitos. Na data de hoje, acordou com epistaxe e presença de petecas em tórax e pescoço. O hemograma revela hemoglobina de 13, plaquetas de 15.000, leucócitos de 9.000 e ausência de formas jovens. O raio-x de abdômen agudo é normal. Qual que é o diagnóstico provável para esse caso? Então, de novo, questão, um paciente jovem tem um gatilho, que é aparentemente uma infecção de via aérea superior, sem grandes alterações no status físico do paciente. O hemograma vem sem anemia, só com a plaqueta consumida, não tem sinal de hemólise, ele não tem um LDH aumentado, não tem bilirrubina aumentada. Então isso vai facilitando nosso raciocínio aqui, né? O que deixaria mais dúvida nessa questão especificamente seria a púrpura trombocitopênica imunológica e a síndrome hemolítica urêmica. Como a gente viu no hemograma que não tem essas alterações sugestivas de hemólise, então a gente excluiria a síndrome hemolítica urêmica, ficando com a púrpura trombocitopênica imunológica como a resposta, porque tem o quadro viral, que seria o gatilho para a crise da PTI, e tem plaqueta bastante consumida, a plaqueta dele está de 15.000, então não tem outra alternativa. Ali pensando nisso, vamos pensar assim, estou pensando um pouquinho mais, pensei em Renox-Schlein, que é uma púrpura. A púrpura geralmente é palpável, palavra-chave, não tem aí leucemia, tem blasto, também não tem aí síndrome hemolítica urêmica, como o Gamba acabou de falar, não tem hemólise, não tem alteração renal descrita, né? Então, isso. E a artrite idiopática juvenil também é um quadro que pela artralgia pode lembrar um pouco, mas o resto foge um pouco, né? Então é isso aí. Anhiggs, mais uma vez cobrando PTI, caiu bastante em prova. Quem for fazer Anhiggs é bom dar uma atenção para esse tema. Questãozinha garantida, hein? Agora, uma questão da UFSM 2016. A transfusão de uma unidade de concentrado de hemácia deve aumentar o valor da hemoglobina do receptor em aproximadamente... Esse é o tipo de questão que, assim, ou tu sabes a decoreba ou tu não sabes. Na hora da prova, não sei nem se vale muito a pena, se tu não souber, ficar fosforilando, ficar pensando nesse tipo de coisa, né, Gamba? Com certeza. Então, mas o gabarito dessa questão é, a cada unidade de hemácia, de concentrado de hemácia, vai aumentar 1 grama por decilitro. Se você não sabe isso, difícil ficar, não tem nem como raciocinar aí por cima, né? Então é isso aí. 1 grama por decilitro por cada 250 ml, que é uma unidade de concentrado de hemácia. Que também foi o que essa questão cobrou da gente, já puxando o gancho, que ele pergunta: qual é a terapia, quanto a terapia intransfusional é o cenário correto? Então, isso aqui é um mecanismo diferente de cobrar, né? Essa aqui te dá alguma possibilidade de raciocinar em cima dela, mesmo que você não saiba a decorebinha ali, né? Sim. Então, letra A, é considerado um sangramento excessivo quando a perda ultrapassa 50 ml por hora em 4 horas. 50 ml? 50 ml em 4 horas daria 200 ml de sangue. Parece pouco, né? Uma unidade de sangue total contém 1.000 ml de sangue com anticoagulante. Então, essa parte também é uma decoreba, mas se for lembrar lá daquela quando você vai doar sangue, você não tira um litro de sangue, né? Bom raciocínio. Aquela bolsa tem ali em torno de 400, 450 ml de sangue com um anticoagulante. Então, provavelmente não é B. Isso. O plasma fresco descongelado é utilizado como expansor volumétrico. E aí, Matheus? Vou fazer expansão de volume com plasma fresco, não faz sentido. Não faz sentido. A administração de 250 ml de concentrado de hemácia causa aumento de 1 grama por decilitro de hemoglobina. Decoreba, mas é verdade. Decoreba, se você soubesse a decoreba, já teria matado aquela muito questão anterior, mata essa aqui também. A transfusão plaquetária está indicada na trombocitopenia induzida por heparina. Bom, se está provocando um efeito colateral assim, a gente vai usar o antídoto da heparina, né? Que é a protamina. Vai usar a protamina. Daria para raciocinar e possivelmente
a gente chegaria à resposta certa, pensando no raciocínio. Mesmo que precisasse chutar, conseguiria Pelo menos um chute direcionado, né? chute direcionado, conseguia aumentar a chance de acerto. Isso aí, vamos lá. Agora uma questão de 2017. Assinale verdadeiro ou falso sobre hemocomponentes e seu uso clínico. 1. Deve-se transfundir concentrados de hemácia em pacientes com hemoglobina menor que 10, mesmo em pacientes estáveis e sem sangramento agudo. Então tem um paciente estável com 9 de hemoglobina, sem sangramento algum, se ele não tiver uma comorbidade grave ali, a gente não precisa transfundir. Então, questão de prova, eles generalizaram assim, a gente tem que levantar uma luzinha vermelha e pensar, talvez isso esteja errado. Posso não saber a questão, mas generalizou, deixando na gaveta. Talvez isso possa estar errado, que é o que aconteceu nessa questão aí. 2. O crio precipitado é proveniente da centrifugação do plasma fresco congelado, sendo rico em fibrinogênio, fator 8 e fator de von Willebrand. Traduzindo, isso aí, a questão é a seguinte, no crio precipitado a gente tem fatores de coagulação, que é verdade, né? Isso é a questão verdadeira. 3. Quando existe indicação de transfusão de plaquetas, deve-se transfundir uma bolsa de plaquetas de doador randômico para cada 10 kg de peso corporal do receptor. Essa também é verdade, pela questão da quantidade que eles colocam, né? A questão é a seguinte, que pode ser pegadinha, que às vezes eles podem colocar, ao invés de plaqueta randômica, plaqueta por aférese, né, Gama? E aí muda, porque a plaqueta por aférese, ela supre 60 quilos, né? Então, isso é uma pegadinha que a gente tem que ficar atento, mas é verdadeira essa questão. 4. Espera-se que uma unidade de concentrado de hemácias gere um incremento de 6% no hematócrito do paciente transfundido. Mais uma questão em que difícil a gente raciocinar em cima dela, né, Gama? Isso aí é... Na hora da prova, se a gente não soubesse essa decoreba, eu deixaria de stand-by, mas já dando a resposta, cada concentrado de hemácia aumenta 3%, em média, né, do hematócrito, então essa questão estaria errada. 5. O plasma fresco congelado pode ser utilizado para a reversão do efeito anticoagulante da heparina em pacientes com sangramento. Quando a gente tem efeito colateral da heparina, o remédio que a gente vai usar não é o plasma, e sim a protamina, então questão que está errada também. Então a conclusão é, segundo 2 e 3 verdadeiras, letra C. Então, galera, a gente viu agora que tem, ou para resolver a questão de residência, você tem o conhecimento e sabe aquela questão e mata na hora, ou usa estratégias para trabalhar com o conhecimento que você tem, para tentar chegar numa resposta, ou pelo menos um chute mais guiado, né? Então, se gostaram das dicas e da resolução, não se esquece de se inscrever no canal aí, dá um like no vídeo e fica de olho no que está saindo mais conteúdo. Isso aí, Matheus. É isso aí, galera. Valeu!